Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando essa live aqui rapidamente para falar de um tema importante. Todo esquerdista é um racista imundo. Eu não estou entrando no Facebook, pois eu estou em plena quaresma de São Miguel Arcanjo, e uma das minhas penitências é evitar as redes sociais. Mas para fazer lives, eu posso. Então, vamos fazer. Começo com a minha musiquinha. E como eu vou falar de guerra civil, vai ser uma música confederada. When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade, did not score the Lincoln, I tremble when they met Kelly's Irish Brigade. Não se metam com a brigada irlandesa do General Kelly, seus unionistas malditos. Lincolnites, cowards. A esquerda gosta de contar mentiras, a esquerda vive da mentira, a esquerda é a negação da ordem natural e, portanto, eles negam a verdade, o caminho e a vida. A esquerda é coisa do demônio. A esquerda é mentirosa, a esquerda é podre, a esquerda é o que é de pior, ela tem que ser aniquilada, varrida da face do universo, hoje! E eles são racistas. Racistas imundos da pior espécie, tinham que ser empalados, vivos, com formigas tucandeiras na estaca. Bandidos malditos. Mas eles gostam de contar mentiras e eles fazem aquilo que Lenin mandou. Acuse o seu oponente de fazer aquilo que você pratica. Então, a primeira coisa que a esquerda imunda faz é acusar a direita, os conservadores, os libertários de serem racistas. Quando foi Che fucking Guevara que disse que negro era indolente e tinha que morrer. Che Guevara matou vários negros. Aquele bandido maldito. Matava gays também. Mas o que a esquerda faz? Idolatra o Che Guevara. Seus lixos! Tinha que matar vocês todos. Queimados, seus vagabundos. Essas Maria do Rosário, Jean Willis, puxando o saco de genocida. Racista, homofóbico. Morram! Agora, o que me deixou desse jeito foi um caso envolvendo o grande economista Walter Block, que é meu amigo pessoal. Walter Block escreveu vários artigos defendendo o direito de discriminar. E o direito de discriminar é importante. O direito de discriminar é o que caracteriza a verdadeira propriedade privada. Se você não pode discriminar, você não tem propriedade privada. Walter Block, Hoppe e outros grandes economistas e pensadores libertários concordam com isso. Mas de forma alguma ele é racista. Ele mora em Louisiana. É impossível você morar em Louisiana, em New Orleans, e ser racista. Eu fui pra lá, me diverti lá com os caras que tocavam jazz, entrei nas bandas dos negão que tocava jazz, toquei jazz com eles, conheci umas neguinhas também. É impossível você ser racista e morar lá. E o Walter Block escreveu um excelente artigo dizendo, contra a escravidão, obviamente, mas em um dos trechos ele disse, inclusive, a escravidão não era, como algumas pessoas pintam, não era tão ruim assim. Mas o New York Times, bando de esquerdistas, tirou a frase do contexto. O que o Walter Block quis dizer é que é óbvio que a escravidão era ruim, ela era escravidão. A perda da liberdade é uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano e ninguém com um mínimo de decência vai defender a escravidão. A escravidão era uma coisa maldita que aconteceu. Abjeta, mas excrescência. Todos vão concordar com isso que tiverem algum pingo de decência. Mas o que o Walter Block quis dizer é que esse argumento, a escravidão não era tão ruim assim, você podia colher algodão e cantar músicas, é o que a esquerda usa hoje para defender a escravidão. Nós somos escravos do Estado. Mas não é tão ruim assim, você tem rua, você tem iluminação, você tem seguro-desemprego. Então não é tão ruim assim ser escravo do Estado, o mesmo maldito argumento. É isso que o Walter Block estava ironizando. Longe de defender a escravidão, ele estava criticando a escravidão moderna, sendo irônico. Mas o New York Times não perdeu a oportunidade de dizer que o Walter Block defendia a escravidão e de chamá-lo de racista. Vagabundos. E aí Walter Block entrou com um processo contra o New York Times. É antilibertário entrar com um processo por causa disso? Não, porque o New York Times é uma agência criminosa que trabalha para os piores bandidos iluminatis do governo. Então eles não têm direitos naturais, eles não têm direito de não serem processados. Fez o Walter Block muito bem, infelizmente ele perdeu o processo. Eu mesmo já processei uma desgraçada lá que me xingou, não porque ela me xingou, mas porque ela processou meu amigo e mandou com o Defat destruir o meu clube. Então ela perdeu os direitos naturais dela. Enfim, eles não perderam a chance de acusar o Walter Block de racismo. Eles não perdem a chance de te acusar de racismo se você defender, por exemplo, o corte de impostos. Qualquer medida que não seja esquerdista, e lá vão eles te acusar de racismo. Nós vimos o que está acontecendo agora em Charlottesville, por exemplo. A esquerda está destruindo as estátuas dos heróis confederados, dizendo que eles são racistas.
esse não é o objetivo, acabar com o racismo. Mesmo porque, lá em Trafalgar Square, em Londres, eles estão tirando a estátua do Almirante Nelson. Daqui a pouco vão começar a tirar a estátua dos santos católicos. Qual é o real objetivo desses maconheiros nojentos? Massa de manobra do George Soros. O objetivo deles é destruir os pilares, a tradição e tudo aquilo que nos serve de referência perene contra as efemeridades que a esquerda totalitária nos quer impor. E sem o norte moral, sem os pilares da tradição, as pessoas não vão ter parâmetros para se basear, e então absorverão tudo aquilo que os engenheiros sociais totalitários lhes impuser, por mais absurdo que sejam. Então eles destroem os símbolos, não de outra coisa, senão da liberdade e da resistência contra a tirania e contra a opressão. Almirante Nelson foi um símbolo da resistência contra o imperialismo napoleônico. Aquele bandido, filho da Revolução Francesa, maldito, que deve estar queimando no inferno, né? Aliás, Napoleão, no seu leito de morte, sentiu o fogo do inferno e falou: como é grande a minha miséria comparado ao eterno reino de Cristo. Só que já era tarde demais para ele. Ou, sei lá. Talvez a misericórdia de Deus seja realmente, por ser infinita, realmente tenha salvo até esse desgraçado ainda. Mas os confederados também eram símbolos de resistência. Resistência contra o imperialismo de Lincoln. Contra o imperialismo da União. Ah, mas o Lincoln queria abolir a escravidão. Qual é a sua fonte, imbecil? É a apostila da 6ª série da tia Maricota? Para começar, aquilo não é uma guerra civil, né? Ah, guerra civil americana, guerra civil, caramba. Aquilo é uma invasão de um estado contra outro. É a União invadindo uma confederação. Não é uma guerra civil, é uma invasão externa. Os Estados Confederados se separaram da União. E é pleno direito deles fazer isso. Então o Lincoln invadiu. Por que ele invadiu? Porque ele estava preocupado com os escravinhos? Não. Era uma questão econômica. 85% da riqueza da União vinha do que eles expoliavam o Sul. E eles continuavam fazendo isso da mesma maneira que esses fascistoides da Fiesp sugam o sangue do povo nordestino. Por isso eu sou a favor da separação do Sul, do Sudeste, do Nordeste. Não é porque eu sou racista e odeio o nordestino. É porque a Fiesp não para de sugar o sangue do nordestino. E tá na hora de enfiar a peixeira no rabo deles. E é por isso. O Norte impôs uma tarifa, chamada tarifa Morals, contra o Sul, para espoliá-los mais ainda. Então o Sul falou: chega, vão espoliar tuas vós. Nós nos separamos. E aí o Lincoln invadiu. E quanto à escravidão? O Norte, a União, tinha mais escravos que o Sul. Era mais ou menos 30% das famílias do Sul que tinham escravos naquela época. Estava acabando. O Sul, inclusive, havia passado várias deliberações proibindo, por exemplo, o tráfico negreiro, dando autorização às pequenas localidades para abolir a escravidão localmente, e assim por diante. O Norte não. A União não. A União era escravagista. O comandante das forças da União, aquele maldito do Ulysses Grant, tinha escravos. Já os generais do Sul, General Johnston, General Robert E. Lee, não tinham escravos. Não é muito louco isso? Os comandantes do Sul não tinham escravos, do Norte tinha. Mas o mais interessante de tudo é que o Abraham Lincoln era um supremacista branco. Para de tocar, eu tô gravando. O Abraham Lincoln era um maldito supremacista branco. Ele, por exemplo, defendia o Fugitive Slave Act, que era uma medida para capturar os escravos fugitivos e retornar aos seus senhores. O Norte fazia isso. Eles podiam até não ter as plantations do Sul, mas eles recapturavam os escravos. Faziam de tudo para isso. E os maltratavam muito. E aquelas leis de segregação, Jim Crow, sabe onde é que isso começou? Começou em Illinois. Illinois é outra porcaria também, só dá democrata ali. Chicago, bando de democratinhas. Foi lá que começou essas legislações de segregação racial por obra do Lincoln. Quem é que realmente queria abolir a escravidão? Eram republicanos de direita, conservadores. Não era republicano Nutella, como Lincoln, né? Como, por exemplo, Ashley. Ele que passou a 13ª emenda para abolir a escravidão e o Abraham Lincoln foi contra. Aí surgiu uma tal de emenda Corwin,
que era para nutelizar a 13ª emenda, falando, não, vamos abolir a escravidão oficialmente, mas na prática vocês vão poder ter escravo. Aquelas coisas que advogado gosta de fazer, né? Jogar fora a lei de Deus e colocar aquelas emendazinhas nojentas, aqueles artigos e parágrafos e alíneas do inferno. E o Abraham Lincoln foi o primeiro a dar todo o suporte. Antes que a guerra acabasse, em 1864, o Sul já tinha abolido a escravidão. Mas não era o que o Lincoln queria. Ele queria subjugar o Sul para depois começar aquela era da reconstrução. Esse nome me dá terror. Esse nome reconstrução é coisa de distopia futurística. E o que foi a reconstrução? Foram vários atos, como por exemplo daquele demônio, aquele precursor do anticristo, chamado General William Sherman. Um dos piores bandidos demônios da história da humanidade. Que queimou cidades inteiras, matou civis, matou mulher, matou criança, matou negro, vagabundo. E esse cara é festejado, grande General Sherman. O dia que eu fui visitar a Academia Militar de West Point, estava lá a estátua dele. Aquela estátua é que devia ser arrancada. General Sherman. Não, mas estão arrancando lá a estátua do Stonewall, dos generais do Sul. Stonewall Jackson, Robert Lee. Esses caras são heróis. Vagabundos, esquerdalhas. Depois vieram as leis do Jim Crow. Aquela porcaria de bebedor para negro, bebedor para branco. Calçada de negro, calçada de branco. Não sei o que de negro, não sei o que de branco. Quem é que dava o suporte para aquilo? Os democratas. Eles criaram um grupo paramilitar de supremacia branca, os Red Shirts, para escorraçar os militantes republicanos conservadores de direita, que eram contra o Jim Crow, que eram contra a segregação racial, e colocar democratas no lugar. A Ku Klux fucking Klan, a KKK, chegou ao ponto de, em 1968, ameaçar as pessoas para obrigar elas a votar em democratas. A KKK é democrata. Eles têm ligação com a Hillary, essas coisas aí. Então, quem é racista, seus vagabundos nojentos, animais, víboras! Víboras assassinas! São vocês, seus esquerdistas, vagabundos nojentos, psicofantas, sociopatas. Vocês deviam ser todos empalados. Hipócritas! Isso continua. Não pensa que acabou, só que hoje é muito mais disfarçado. A esquerda vai se sofisticando. O discurso do demônio é sempre um discurso sedutor. Ele nunca mostra a sua verdadeira face maligna. Ele sempre seduz pela aparência benéfica. Então, hoje, os democratas não vão falar, vão matar os negros, vão acabar com a vida dos negros. Não, eles não vão falar isso. Eles vão falar que eles estão defendendo os negros. Black Lives Matter. O movimentozinho do George Soros, esse terrorista inimigo da raça humana. Black Lives Matter. O que eles estão querendo é destruir a vida do negro, aproveitando e destruindo a vida do resto da humanidade também. Você sabe qual é a maior arma dos democratas hoje contra os negros? É a legislação trabalhista. Por muitos motivos, inclusive por causa do Jim Crow, muitos negros, muitas famílias negras ficaram sem recursos. Quando os democratas vêm com um discurso de salário mínimo, de ações afirmativas, de cotas, o que eles estão fazendo é segregando os negros do mercado de trabalho, impedindo que eles subam na vida pelos meios mercadológicos. Vocês podem encontrar mais detalhes sobre isso nos vídeos do grande economista Thomas Sowell. O Thomas Sowell é um economista negão que expõe a verdade sobre esse negócio de ações afirmativas. Outro cara muito bom, negão também, Walter Williams. Se vocês forem ver os vídeos e os artigos desses caras, que são brilhantes, você vai ver o horror que é a ação afirmativa. O negro, lá no gueto dele, quando ele resolve estudar, quando ele resolve trabalhar duro, ele sofre bullying na mão dos seus pares, dizendo, não, se você fizer isso, você vai dar argumento para aqueles que querem acabar com as ações afirmativas. E com isso, os negros continuam na dependência do governo. Uma dependência que, na verdade, só serve para torná-los ainda mais dependentes, ainda mais miseráveis. Se houvesse livre mercado de verdade, nada impediria os negros de subirem até onde eles quisessem. Como aconteceu na África do Sul. O apartheid sul-africano, que começou com comunistas
querendo criar reserva de mercado. Tem um artigo sobre isso, a verdadeira face de Nelson Mandela, que era um terrorista. Pode procurar. O apartheid chegou lá no seu auge, depois ele foi arrefecendo. À medida que o apartheid ia arrefecendo, não porque o governo era bonzinho, mas porque simplesmente havia uma desobediência civil por parte dos empresários. Os empresários falavam, tá merda com esse apartheid, eu vou contratar o negão porque o negão é bom. O negão vai me dar lucro. E com isso surgiu uma enorme classe média negra. O apartheid estava praticamente falido na África do Sul. Agora, quando entrou aquele terrorista, assassino, maligno do Nelson Mandela e o CNA no poder, aí ele veio com um monte de ações afirmativas e até genocídio contra branco. O que acontece é que hoje tem um monte de negros e um monte de brancos vivendo na miséria na África do Sul, por culpa do Mandela. Sem contar o que ele matou de gente, né? Sem contar o genocídio que o Mandela praticou contra a nação Zulu. Próxima vez que você vir alguém falando que o Mandela é um herói da paz, um herói da igualdade, um herói da justiça racial, você pode mandar uma muqueta na cara do vagabundo que fala isso. Então, salário mínimo, por exemplo, o que é o salário mínimo? O salário mínimo é uma proibição de uma pessoa pouco instruída, pouco produtiva de trabalhar. Então vem um cara e fala, olha, eu quero arranjar um emprego, eu aceito ganhar pouco porque eu vou aprender, eu vou subir no mercado de trabalho. Vem o governo e fala, não, você produz pouco, então você está proibido de ser contratado, você vai ficar desempregado. Isso que é o salário mínimo. A próxima vez que você ver alguém defendendo o salário mínimo, não é muqueta, não. Você pode meter o tiro de Glock. É uma das coisas mais racistas que existem. E a esquerda defende. As ações afirmativas, então, cotas, é o que há de pior. Ela não só exacerba o racismo psicossocialmente. Imagina, por exemplo, o negão que foi lá, estudou, se formou médico, o cara é bom, o cara tem valor, mas qual é o valor dele no mercado? O cara vai olhar e falar, o cara é negão, como é que eu vou saber se o cara não entrou por cotas? O mercado procura a informação mais barata. Sempre será assim. É o princípio da economia de esforços. Informação é caro, o cara vai olhar, vai ver que o cara é negão, vai falar, pô, o cara é cotista. O valor cai. Então, não é por culpa do negão. Isso é uma regra do mercado. Por melhor que o negão seja. Então, o que é o sistema de cotas? É impor a desvalorização do negro no mercado de trabalho. Seus racistas malditos, se eu virar ditador, vocês estão muito ferrados comigo, cara. Vocês vão desejar nunca ter nascido se eu for ditador, seus esquerdistas nojentos. Bom, voltando ao Walter Block, que é o mote desse vídeo. Tá lá o Walter Block sendo acusado de racismo por defender o direito à discriminação. Mas é justamente o direito de discriminar que combateria o racismo. Que vamos supor que o cara não atenda clientes negros, ou não contrate funcionários negros. Mas o negro é bom, o cliente negro também é bom. Um racista desse vai perder dinheiro, ele vai à falência. O outro que não discrimina vai ganhar dinheiro à custa dele. Isso é excelente. A lógica do mercado vai punir o racismo. Por outro lado, todos nós estaremos mais seguros com o direito de discriminar, porque algumas coisas realmente devem ser discriminadas. Por exemplo, eu vou falar em inglês aqui agora, porque eu tenho medo, tá? Would you hire a Islamist to work in your restaurant? Dude, he could poison the infidels' food. What the fuck? I would never hire this kind of people. Never. So, they should have the right to discriminate those freaking goat fuckers. O preço dos seguros traduziria isso. Um lugar que admite gente que segue um livro que manda matar os infiéis estaria muito inseguro, como nós estamos comprovando na Europa. Um lugar que discrimina esses desgraçados teria preços de seguro muito mais convidativos. E assim o mercado também se ajustaria. Na Suíça, por exemplo, teve uma cidade que falou, aqui não entra não. Mas infelizmente aquele vilarejozinho é escravo de uma gangue armada chamada governo suíço. O governo suíço obrigou-os a aceitar ou pagar 1 milhão. Eles preferiram pagar 1 milhão. Porque o dano que esses caras causam é muito pior do que perder $1 milhão. So, you should have the right to discriminate the Islamists. You should have the right to say to them, back off, you big-born rapists!
or I will start a new crusade right fucking now. Nós temos que ter esse direito. Se nós pudermos fazer isso, nós não teremos nenhum problema em ter uma enorme interação com pessoas civilizadas, sejam elas de que etnia forem. Mas eu lembro a vocês que Islã não é uma etnia, não é uma raça, não é uma cor. É uma seita político-jurídica que prega a morte de apóstatas e infiéis. Nós temos que ter isso em mente. A esquerda não está preocupada com minoria nenhuma. A esquerda tem um único objetivo de preparar o terreno para a vinda do anticristo e destruir o plano de Deus. Esse é o objetivo da esquerda. Então eles vão colocar terroristas para dentro das suas casas e colocar suas filhas à mercê desses estupradores. Eles vão prejudicar o negro no mercado de trabalho. Ou eles matam os negros, ou eles escravizam os negros, ou eles criam políticas que vitimizam o negro, tirando o valor deles no mercado de trabalho, ou fazendo eles ficarem desempregados. É isso que os malditos esquerdistas fazem. Qual é a solução? Toda a solução vai passar pela desobediência civil? Vou lembrar, então, da Rosa Parks. Vocês conhecem a história da Rosa Parks, né? Em plena época de Jim Crow, ela entrou no ônibus lá e sentou no banco, que era dos brancos. Aí chegou o guardinha lá, o comedor de donuts, falou, levanta essa bunda daí e vai sentar na cadeira dos negros. Ela falou, não, eu não vou. Ah, eu tô mandando aqui pra você. É isso que nós temos que fazer. O Estado não manda nada. O Estado é um bandido. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Os negros não precisam de vocês, seus políticos nojentos, seus políticos parasitas, seus políticos imprestáveis e indignos. O negro pode muito bem estudar e trabalhar e ser tão bem sucedido quanto qualquer um. Então, não engulam a ideia de que o negro é inferior a ponto de precisar de politiquinhas afirmativas de políticos. A pior raça que existe. O general Patton dizia, the lowest form of life on earth is politicians. And the lowest form of politicians is liberal democrats. Não engulam isso. Vamos nos unir contra o verdadeiro inimigo que é o Estado. Eles querem criar essa ideia de que existe uma guerra entre negros e brancos, entre pobres e ricos, entre homem e mulher, entre homossexuais e heterossexuais. Não. A guerra é do homem contra os tiranos, os políticos, os banqueiros fascistas, os Illuminati e a sua horda de manobra. Que são os esquerdistas, o Antifa. Antifa, não tem nada mais fascista do que um Antifa. E o outro bicho lá que eu já citei, aqueles que gostam de gritar Allahu Akbar. É isso. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta muito relevante que eu vou terminar a live. Eu não quero me estender, porque senão o vídeo fica enfadonho. Bom, obrigado aí pro pessoal que tá mandando um abraço, que tá feliz com a volta das lives. O pessoal tá perguntando aqui quantas vezes por mês eu vou a um psiquiatra. Eu não vou mais, eu ia, mas o meu psiquiatra faleceu. Não foi por minha culpa não, tá? Ele era muito meu amigo, era um homem muito inteligente, chamado Isamitiba. Ele era muito bom. Infelizmente ele faleceu, que Deus acolhe a alma dele no céu. Mas agora eu não preciso mais de psiquiatra. Essa minha fase já passou. Agora eu tenho uma arma muito mais poderosa do que a psiquiatria. Eu tenho a Bíblia Sagrada, eu tenho a confissão e eu tenho a Santa Eucaristia. Isso vale infinitamente mais do que autoajuda, psiquiatra. Só Jesus. Bom, é isso aí. Um abraço pra vocês, beijo pras meninas. I wish I was in Dixie, hooray, hooray, I wish I was in Dixieland.